Olá pessoal, hoje nós vamos ver a parte final da codificação de árvore com a codificação do remove ou retira elemento de uma árvore. Tá. Aqui eu estou basicamente relembrando a codificação anterior para introduzir, né, essa parte. Estou explicando que esses códigos aqui todos já foram vistos na semana anterior e agora nós vamos ver o remove, o retira da árvore, né? Então, esse retira, só relembrando também o que já foi visto lá no item 3.2 lá da introdução, que é o primeiro texto de árvore, nós precisamos aqui ter uma noção de como é que é o processo para remover uma árvore, para remover um elemento de uma árvore. Quando eu vou remover ou retirar um elemento de uma lista, a única possibilidade de eu conectar, se eu vou retirar um elemento do meio de uma lista, a única opção é eu conectar o anterior ao próximo, só tem um único caminho a percorrer. Mas numa árvore não é assim, numa árvore eu tenho mais de um caminho, numa árvore binária pode ter até dois caminhos para seguir, então pode ir para a esquerda ou para a direita, e assim ela vai se abrindo para a esquerda e para a direita a cada subárvore. Então eu preciso localizar esse elemento, buscando ele da mesma forma como é buscado no busca elementos de uma árvore. Mas na hora de remover, eu preciso saber, por exemplo, se esse elemento que vai ser removido tem filhos ou não, quantos filhos ele tem. E aí fazer a conexão para que a árvore continue íntegra, para que todos os elementos da esquerda da raiz sejam menores que a raiz e todos os elementos da direita sejam maiores do que a raiz. Então isso é manter a integridade, a mesma regra de formação da árvore, ela tem que se manter íntegra. Então a primeira opção é quando um nodo que eu vou remover não tem filhos. Aí é simplesmente remover simplesmente o próprio nó. Então no caso do exemplo que nesta figura aqui, os que não têm filhos são o 5, o 13 e o 25. Esses aqui são nodos folha, eles não têm filhos. Então esse é o caso mais fácil, simplesmente vai lá e remove o elemento. Se eu for remover o 5, por exemplo, eu faço o 9, o campo da esquerda do 9 passa a ser null e remove esse cara aqui, dá um free nele. Aí já passa a ser null aqui também e a árvore terminaria aqui no 9, nesse ramo da árvore, né? Tá, uma outra possibilidade é um nó com um filho. Se eu tiver somente um filho, basta eu conectar esse filho ao pai, e aí fica uma situação muito similar à da lista, porque eu só tenho uma única opção, então conecta essa opção lá no pai e remove o elemento que está no meio. Então nesse caso aqui, se eu for remover, por exemplo, o 9, eu conecto o 10, o campo esquerda do 10 faz apontar para o 5, e aí remove o 9 aqui. A mesma coisa se for o 12, faz o 10, o campo da direita do 10 apontar para o 13 e remove o 12. Beleza. Mesma coisa aqui no caso do 28, ou mesmo do 21 aqui. Então faz esse cara aqui apontar para cá. Tá? Então só tem um filho. Agora o problema é quando tem dois filhos. Esse é um pouco mais complexo, porque eu posso ter qual opção, quem que eu vou colocar no lugar aqui? Por exemplo, se eu fosse remover o 15, quem que eu poderia colocar no lugar? Para manter a integridade da árvore, eu tenho que escolher ou o maior elemento desse, que é o que entre os menores, ou o menor entre os maiores. Os maiores estão todos à direita. O menor deles é o que está mais à esquerda. Aqui é a mesma coisa. O maior elemento dessa subárvore é o que está mais à direita. Então aqui eu poderia escolher ou o 13 ou o 21. Tanto faz. A escolha, qualquer um dos dois que eu colocar lá, no lugar do 15, a árvore vai continuar íntegra, porque todos os elementos para cá são menores que o 13 e todos os elementos para cá são maiores que o 13. E a mesma coisa, se eu botar o 21 também, todos os elementos que estão para cá são menores que o 21 e todos que estão para cá são maiores que o 21. Então, se mantém a integridade. Tá, agora a codificação. Como é que eu faço a codificação da retirada de um elemento de uma árvore? Geralmente a gente faz ela em duas partes, porque uma das partes tem a mesma recursividade da busca, porque a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar o elemento dentro da árvore. Então eu chamo o próprio retira, ele vai chamando ele mesmo, da mesma forma que o busca da árvore. Por exemplo, se vocês olharem aqui,
dessa linha 5 aqui até a linha aqui até o achou aqui, ele é a mesma estrutura do retira, do busca. Porque se a árvore é nula, ele não vai continuar buscando, aí já terminou. Mas se a árvore não é nula, aí ele vai comparar o valor que eu quero buscar com o elemento dado, o dado da raiz, e se o valor for maior, ele vai tentar retirar o elemento da subárvore da direita do A. E se não for maior, aí ele vai testar se é menor. Se é menor, o elemento que eu quero retirar é menor do que o elemento da raiz, o A apontando para dado, né? No caso aqui o asterisco A, esse aqui é um detalhe importante. Eu estou passando asterisco A e não o A porque eu estou mexendo na árvore. Então eu tenho que passar ela como referência para que eu consiga alterar a própria árvore. Não é uma cópia. Então eu estou passando o endereço do ponteiro para o elemento. Tá? Então, mas aí se o elemento é menor, ele vai buscar se o elemento que eu quero remover é maior, ele vai retirar da subárvore da direita. Se o elemento que eu quero remover é menor do que a árvore, eu vou chamar o retira para a subárvore da esquerda. Porque o único lugar que ele pode estar na árvore, se estiver, vai ser na esquerda, não vai ser na direita. Porque todos os que estão à esquerda são menores e todos que estão à direita são maiores que a raiz. Então não adianta buscar na direita, eu tenho que buscar na esquerda. E a mesma coisa aqui para retirar. Tá. Então esse aqui é o procedimento que vai localizar o elemento. Se ele não é maior, também não é menor, então ele não vai entrar nem nesse if, nem nesse outro if aqui, vai para o else. Aqui ele achou o elemento. Aí ele vai remover. Aí entra os 3 casos lá da remoção. O primeiro caso se eu não tiver filhos, ou no caso aqui, se eu tiver somente um filho. Se tiver, aqui nesse caso aqui, eu acabei compactando duas opções, dois casos, num único if. Que eu estou fazendo assim, ó. Se ele não tiver filho da direita, eu removo vai remover ele aqui, né? Vai remover o elemento, mas antes disso eu vou promover o filho da esquerda. Se ele não tiver filho da esquerda, aí o filho da esquerda é null, ele vai ficar com null. E aí não tem problema, ele vai continuar. Aí o ponteiro para o elemento vai ser nulo. Aí não tem, atende do mesmo jeito. Aqui está o resultado da sua busca. Deixa eu interromper o meu assessor aqui que fica procurando o tempo todo aqui me ajudar. Vamos lá. Agora, caso se o filho da direita não é nulo, então aqui ele vai entrar no else. Ele tem pelo menos aí tem um filho, no mínimo um filho ele tem. Mas aí pode ser que o filho da esquerda seja nulo. Se ele não tem filho da esquerda, vai promover o filho da direita. Então aí o filho da direita que é promovido para a posição do elemento que foi removido. Tá? Que vai ser removido, né? Então como é que faz isso aqui, essa promoção? O aux, que eu estou salvando aqui o endereço do filho da direita, aí eu libero o elemento, o cara aqui, e depois faz aliás, estou salvando, o filho da direita, né? Estou salvando o endereço ali do filho da direita. Aí eu removo o próprio elemento, porque ele não tem filho da esquerda, e o filho da direita eu já salvei o ponteiro dele. E aí o que eu faço? O cara que estava apontando para ele, lá de cima, o pai dele, em vez de apontar para esse cara que eu removi, faço apontar para o filho da direita. Tá claro aí? Isso a gente vai ver no teste lá, no teste de mesa, isso aí funcionando. Aí agora, isso aqui então é a conexão. Aqui da mesma forma, os 3 passos aqui são iguais, mas ele é feito um para a esquerda e outro para a direita, tá? Tem o mesmo efeito. Tá? A diferença aqui é só invertir a ordem aqui do free, né? Não tem diferença aí significativa. Tá, mas aí se ele não entrar nesse if, quer dizer que o filho da esquerda
também não é nulo, nem o da direita, nem o da esquerda. Para ele entrar nesse else aqui, nem esse filho da direita é nulo e nem o filho da esquerda é nulo. Então, nesse caso, ele tem 2 filhos, e aí eu vou ter que promover, aí eu poderia promover ou o antecessor, que é o menor elemento o maior elemento da subárvore da esquerda, ou mais próximo dele da esquerda, que é o antecessor, ou poderia ter escolhido também o sucessor, que seria o próximo elemento na linha, digamos assim, numa ordem crescente, seria o próximo elemento, que é o menor elemento que é maior que ele, ou da subárvore da direita, seria o sucessor. Mas aqui eu escolhi fazer pelo antecessor. Tá. Aí o antecessor, como é que faz esse antecessor? Observe aqui que eu estou passando o endereço do A, que é o mesmo o endereço da raiz da árvore, né? Da onde eu estou. Nesse caso é o elemento que eu achei, que é o elemento que eu quero remover. Tá? Nesse ponto aqui já é o elemento que eu quero remover. Lembre que aqui ó, ele está dentro desse else e ele só entra aqui se o A é o elemento que for igual ao valor. O asterisco A, né, apontando para dado. Então, esse asterisco A é o endereço o A é o endereço do cara, do elemento que eu vou remover. O asterisco A é onde está o ponteiro que aponta para esse cara. É o endereço do ponteiro. E aí eu tenho que passar também o endereço do campo da esquerda, que eu estou passando da subárvore da esquerda dele. E aí nessa função, a função antecessor, aí eu vou ficar buscando nessa função antecessor o maior elemento da subárvore da esquerda, né? Então, eu já passei uma subárvore, aqui dentro dessa subárvore eu vou percorrer ela para a direita, porque eu quero o maior elemento da subárvore da esquerda. Agora, eu já passei aqui a subárvore da esquerda. Agora eu quero, aqui dentro do antecessor, só da direita. Então, como é que é a sequência? Eu vou receber aqui 2 parâmetros, né? Ele vai colocar no elemento A o maior elemento da subárvore asterisco x. Aqui um detalhe, ó. Eu estou passando aqui, nesse caso específico, como o asterisco, o A é o endereço do ponteiro para a árvore, asterisco A é o ponteiro para a árvore. Então, aqui eu já estou passando o próprio ponteiro para a árvore. Por isso que aqui eu recebo um árvore, um A que é do tipo árvore, não do tipo asterisco árvore. Porque aqui eu já estou passando o asterisco na passagem de parâmetro. Bom, vamos lá. Então, aqui eu coloco no A apontando para dado, o maior elemento da subárvore que é indicada pelo asterisco x. O A é o elemento que vai ser retirado e o asterisco x, nesse primeiro momento, ele eu vou procurar o substituto dele. O substituto vai ser o maior elemento dessa subárvore. Então, o asterisco x ainda é o candidato a substituto. Porque se ele tiver um outro filho da direita, o filho da direita é maior que ele, então logo eu não vou substituir pelo asterisco x, eu vou substituir pelo filho da direita dele. Se ele não tiver outro filho e assim por diante. Ó, então aqui eu faço a recursividade, ó, se o asterisco x apontando para a direita, ele não é nulo, quer dizer que tem um filho maior que ele. Então eu chamo de novo o antecessor, passando o mesmo A, e aqui eu passo o endereço do campo da direita do x. Ou seja, eu vou passar a subárvore da direita, o endereço do ponteiro para o elemento que está na subárvore. Eu vou explicar melhor no desenho por que nós estamos passando esse endereço aqui e não passando direto aqui tem um asterisco x e tem o ponteiro. Então eu estou passando aqui o endereço, a posição de memória que está apontada por x, mas eu quero o endereço daquela posição de memória. Então por que eu não passo o x? Para não passar uma cópia. Então isso aí depois a gente vai ver no teste de mesa, porque como é que isso aqui funciona. Agora, enquanto o asterisco x
apontando para a direita não for nulo, ele vai continuar entrando aqui nessa recursão e vai chamar novamente sempre a direita, até que não tem mais filho da direita. Aí ele chega num ponto que é o maior elemento da árvore e aí ele não entra mais nesse if. Aí ele vai vir para cá. Aí quando ele entra no else, não tem mais filho da direita, então o cara é o substituto. Aqui está errado a escrita aqui. Então eu vou mover o substituto para... não, está certo ali. Faltou um T ali, né? Substituto, faltou. Vou mover o substituto para o resultado. Então aqui eu pego o asterisco X apontando para dado e vou mover para o A apontando para dado. Ou seja, o A, eu estou passando todas as recursões, ele continua lá em cima, é o cara que eu quero remover. E aí eu passei o asterisco X, já é o filho da esquerda dele. E aí eu vou passando para a direita até achar o cara. Quando eu achei, esse cara aqui eu estou copiando para cá. E vou remover o cara aqui embaixo. Então eu vou promover, só que esse cara aqui não tem filho da direita, mas ele pode ter filho da esquerda. Aí se ele tiver um filho da esquerda, esse filho da esquerda tem que ocupar o lugar dele. Então o ponteiro que estava apontando para o X, eu tenho que, para o dado, né, para o maior elemento, eu tenho que alterar ele para o filho da esquerda dele. E por isso que eu tenho que passar o asterisco X aqui, não o X, porque aí eu consigo colocar aqui asterisco X, recebe o AUX apontando para a esquerda. E aí depois eu libero o AUX. Tá? Então essa é a sequência. Isso aqui é a referência, né, que eu estou dizendo que a gente precisa passar o ponteiro para o X por referência, para não ser uma cópia, porque eu estou alterando os valores que estão dentro da árvore. Na sequência vamos ver os vídeos de como fazer para remover um nodo folha, um nodo que tem um filho e um nodo que tem 2 filhos.